Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Trump volta ao comando dos Estados Unidos. Isso contraria boa parte das pesquisas, das projeções, análises, inclusive análises astrológicas, que indicavam uma leve vantagem das energias astrais para a Câmara, mas não descartava em nenhum momento a força de Trump. Nós pontuamos aqui nas análises que ele tinha muita força, Câmara tinha essa vantagem astrológica. Entretanto, a gente sempre ressalva aqui no canal que a astrologia não é o comando do mundo. As coisas não acontecem só por conta da astrologia. É mais um fator de entendimento das coisas. E nunca, 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 nunca o destino pessoal vai ser mais importante ou vai ter mais força do que o destino global da humanidade. E aí é que entra a questão. Por mais que Câmara tivesse pontos mais positivos nessa eleição, falando do ponto de vista astrológico, existe um plano maior e existe uma egrégora que comanda uma certa região. Então nós temos essas duas coisas e nós vamos falar sobre essas duas coisas, tá? Primeiro, o plano maior. Esse eu já venho batendo a tecla há pelo menos aí uns 4 anos, que é o ano de 2026. Então faz todo sentido dentro da minha visão e da minha ótica uma vitória de Trump, porque ela só reafirma a tragédia para a qual nós estamos nos encaminhando para o ano de 2026. Com Câmara, a coisa poderia não ser tão pesada assim, embora eles tenham ligações diretas com o pior do sionismo e do armamentismo. Não que o Trump também não tenha. Trump é aliado de uma figura mais execrável do mundo chamado Elon Musk. Então, assim, entre a fogueira e a frigideira, nós estamos aí vendo a humanidade trilhando um caminho meio que fatal. Foi selado nesta madrugada definitivamente o destino da humanidade. E se você assistiu ao último vídeo em que eu trato da composição astrológica da lua cheia que vai acontecer em Touro, em que eu falei que as coisas vão piorar muito e que as trevas vão avançar e que abrem-se aí portas do inferno para o qual nós vamos entrar em definitivo e de forma irreversível em direção ao ano de 2026, onde a humanidade vai ter que encarar uma tragédia sem precedentes em todos os sentidos. E o Brasil vai ser destroçado em 2026 por conta dessas energias, porque no mapa do Brasil, a conjunção que acontece em 2026 cai em cima do Plutão, mostrando que o nosso país corre risco de passar por um processo de desestruturação sem precedentes na nossa história, de ódio e de rancor. Esse é o destino da humanidade, que caminha para um ano de 2025 que será o mais trágico em termos de catástrofes ambientais. Nós teremos muitas ocorrências, muitos desequilíbrios e a economia do mundo vai começar a patinar já em 2025 e nós vamos ver pessoas passarem fome, não pessoas aquelas que a gente já está acostumado a ver passar fome, que são os excluídos da nossa sociedade, mas a pessoa que vive ali na sua cidade por falta de alimentos, por falta de chegar alimento nos locais, porque não vai ter estradas, porque foram destruídas por tempestades, por deslizamentos e tudo mais. Então a situação vai se tornar muito grande, porque essa agenda que toma conta do poder no mundo, essa tríade que nós vemos hoje na figura de Trump, Netanyahu e Milley, esses 3 indivíduos, eles representam o desmantelamento da civilização. E, portanto, com eles, e ainda mais o Elon Musk como 4º elemento dessa situação toda, eles formam a composição dos reais 4 cavaleiros do Apocalipse que vão tocar a desgraça e a destruição e vão acelerar o processo de questões climáticas, já que eles não acreditam, eles são contra esse tipo de coisa. Então, é a tragédia anunciada, não tem mais o que falar, Entramos em definitivo nisso. Isso é o destino maior que se avizinha e que foi selado em definitivo nesta madrugada com a vitória de Trump. Agora, existe a segunda questão.
que é a egrégora local. A psicosfera do planeta Terra, ela está muito intoxicada pelo ódio, pelo ressentimento, por conta de que as pessoas não conseguem mais se resolver nas suas questões básicas. Então, o que elas fazem? Elas projetam num inimigo. Elas elegem alguém para ser esse inimigo e ficam fustigando, porque já que elas têm essa energia mal parada, elas precisam projetar tudo aquilo que elas têm de amargor dentro delas no outro. E a política, ela acabou, pelos discursos e pela inteligência dos engenheiros do caos que estão comandando a política e as redes sociais nesse casamento nefasto que nós estamos vendo, eles vêm usando esse ressentimento, esse amargor, o ódio das pessoas para alavancar os movimentos políticos. Então, o que se transformou a política hoje? A política, ela deixou de ser a busca do bem comum. Porque como é que surge a política? Política vem de polis, né, das cidades, estados da Grécia, que criavam um meio de se organizar, um meio civilizado, ou minimamente civilizado, de todo mundo viver em comunidade de forma minimamente harmônica. E por isso faziam votações e questões básicas de como é que deveria se conduzir a comunidade. Surge aí a política na busca do bem comum, na busca dos consensos das maiorias, para que se pudesse estabelecer a ordem pública. Hoje a política não é mais isso. A política é: vou eleger alguém para ferrar aquele que eu não gosto. A política se transformou num instrumento do ódio, num instrumento da vingança social. E como as pessoas estão todas mal arrumadas, ressentidas, elas não conseguiram fazer a mudança interior que elas precisavam fazer para acompanhar o mundo que está mudando muito rapidamente. Então elas se sentem em desvantagem nesse mundo e isso faz com que elas se sintam perdedoras. Então elas precisam eleger alguém potente, elas se sentem castradas, elas se sentem sem pênis, então elas elegem alguém que vai ser esse pênis para ferrar o outro, né? Esse porrete que vai ferrar o outro. Então hoje a política está nisso, ela não está em votar alguém que vai trazer propostas de construção de melhoria e de harmonia, não. As pessoas estão tendentes a votar naquele que vem para acabar com tudo, para ferrar, para perseguir, para destruir, para atacar, para disseminar o ódio. As pessoas estão mais identificadas com a maldade do que com a bondade coletiva. Por isso que é mais fácil um candidato ganhar as eleições se ele disser que vai exterminar os meninos de rua, as crianças que vivem na rua, do que um candidato que venha propor como trazer uma vida melhor para essas crianças. Percebe? Então hoje alavanca mais o voto de quem vem pregar o ódio, a morte, o extermínio, polícia na rua, né? O fascismo de uma certa forma, do que aquelas pessoas que vêm para pregar o bem comum. Essa é a egrégora. O ser humano está decaído. O ser humano chegou num estágio muito degenerado das suas funções básicas de intelecto e emocional. Nós hoje vivemos numa humanidade que está muito abaixo da linha de critério de civilidade. E é lógico que isso vai nos levar à autoextinção. Não há muito mais o que fazer. A menos que surja algum ser, algum elemento capaz de congregar as poucas pessoas que ainda vibram pelo bem para fazer um movimento de resgate da humanidade. Mas sinto muito, eu não acredito nisso. Eu não sou pessoa de ilusão, eu não sou pessoa de oração, eu não sou pessoa de gratidão, eu não sou pessoa gratilux, eu olho para a realidade. E a realidade tem se mostrado cada dia piorando mais. Enquanto as pessoas ficam aí, oremos, vamos orar, vamos pedir gratidão. E quanto mais vocês fazem isso, mais o mundo descamba para as trevas, mais o mundo descamba para as coisas tenebrosas do próprio ser humano que estão destilando por todos os poros das pessoas ressentidas, mal resolvidas, fracassadas, que precisam eleger um pedaço de pau sem dó para ferrar com tudo, porque dela se sente vingada. Eu tô na bosta, mas pelo menos vocês também vão se ferrar junto comigo. Esse é o lema da política hoje. Esse é o lema do fascismo. Esse é o lema do trumpismo, do bolsonarismo, de Netanyahu, de Milei e de toda essa catrefa das trevas que estão aí ganhando força. Com apoio do bilionário, a maior figura, a figura mais hedionda da nossa sociedade hoje, que é Elon Musk.
Com esse quadro, gente, se você continua acreditando em destino cor-de-rosa, se você continua acreditando em coração, em faz o L, em que o amor venceu, se você continua acreditando nessas bobagens de pautas identitárias e tudo mais, você está num barco, num Titanic que ninguém ainda prestou atenção que está afundando. E vai afundar e 2026 vai ser o marco da destruição total da nossa civilização. Nós vamos ver o pior ainda do ser humano se estabelecendo entre nós. A desgraça está posta. Não há muito o que fazer. Esta lua cheia, se você não assistiu o vídeo, assista, pontua as portas do inferno que estão se abrindo para o qual nós vamos entrar em definitivo. Agora, gente, não há muito o que fazer. A única saída é o ganho de consciência. Mas quem é que está disposto a fazer isso nesse mundo de TikTokers, de influencers, de banalidades, futilidades, BBB e de pessoas que se acham empreendedoras porque deixou de ter um emprego garantido para trabalhar com aplicativo? Nesse mundo em que as pessoas estão cada vez mais individualistas e socando um foda-se para a coletividade, se você está pobre, o problema é seu, se você está morando na rua, que se exploda. No mundo assim, que elege Trump, que ainda acalenta Bolsonaro, que apoia Milei e Netanyahu na sua sanha assassina, o que esperar de uma humanidade assim? Eu não espero nada. Eu não tenho pensamentos positivos. Eu não sou poliana, eu sou uma pessoa realista. E a partir de hoje, quem reclamar aqui das análises dizendo que elas estão sendo muito trágicas, eu vou dar o maior escovão aí. Porque o dia de hoje mostra claramente para você que tem que tirar essa lente cor-de-rosa que você quer enxergar o mundo. Pare de acreditar em história da carochinha. Pare de acreditar em contos de fada. Arranque esse óculos de ilusão, de bobagens e olhe a realidade pútrida que está à sua volta. Você está cercado de seres humanos perigosos. Você está cercado de seres humanos que são horrorosos na sua alma. Estamos vivendo a pior safra da humanidade que já existiu na história do planeta. Tome cuidado. Não dê as costas para ninguém. Não confie mais em ninguém. Todos à sua volta são seus inimigos, porque todos eles conspiram para colocar no poder aquele que vai te ferrar, para que eles possam se sentir no gozo que eles não conseguiram ter por serem pessoas fracassadas emocionais. Essa é a humanidade. Esse é o destino que foi selado nessa madrugada. E agora, cabe a cada um buscar recursos para enfrentar esse período de trevas que nós vamos viver. Busque força, busque recursos, pare de chorar, pare de ficar de mimimi, pare de ficar de nhenhenhé. Você vai ter que se tornar forte, guerreiro, vestir a armadura, jogue o buquê de flores e as orações do lado porque não servirão de nada. Coraçõezinhos rasgue porque não vão servir de nada. O que vai servir é luta. É luta cada vez maior e encardida para que a gente possa fazer valer o pouco de bem que sobrou na nossa humanidade. Mas eu, sinceramente, não acredito que a gente vai conseguir desviar do destino cruel que está se avizinhando no ano de 2026. Infelizmente, esse é o recado de hoje, tá? Dê o like, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.